Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esa plática que tenemos siempre los jueves. Bueno, y vamos a tocar un asunto que es primordial para todo aquel que quiera, siendo cristiano, ser como Cristo. Já sabem que a palavra cristiano significa pequeno Cristo. Por supuesto que não somos Cristo, nem somos dioses, há um solo Deus, há um solo Jesucristo. Pero a palavra de Deus nos ensina e nos insta, nos exorta a ser como Ele, em pensamentos, em ações e intenções. Por lo tanto, o tema de hoje se vai tratar de pensamento cautivo. Pensamento cautivo. E empiezo com isso. Nunca has notado que às vezes tu mente parece ter vida própria? Se queres pensar em algo e pensa em outra coisa, às vezes tu mente parece ter vida própria. Às vezes tus pensamentos se desviam em direções que tu não queres recorrer, pero vão para allá. Quando necessitas orar, tus pensamentos te desviam dessa vontade. Quando queres meditar na palavra de Deus, tus pensamentos querem divagar. E por isso há pessoas que dizem, não aprendo a Bíblia. Não, porque não tens pensamento cautivo. Não traz tu pensamento cautivo. Bueno, a Bíblia diz que quando isso sucede, deves levar cautivo todo pensamento a Cristo. Ou seja, quando queres fazer algo e tu mente queres fazer outra coisa, quando queres meditar na palavra e tu mente quer pensar em outras coisas, a clave aqui é levar todo pensamento cautivo. O que significa isso? É o que veremos esta noite. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra diz assim: derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cautivo todo pensamento à obediência a Cristo. A pergunta é: o que significa isso? O que significa levar cautivo todo pensamento a Cristo? E como lo hago, não? Empecemos por o original. A palavra grega que se usa aí significa literalmente que haces prisioneiros tus próprios pensamentos, los conquistas, los controlas. Não é controlar as coisas com o pensamento, isso é satânico. Mas, bueno, aqui habla de decidir que pensar e que não pensar. É controlar os pensamentos, não controlar com os pensamentos. Que quede claro o que estou dizendo. Solamente é possível quando usas as duas armas que todo cristiano tem à sua disposição. Estamos falando de levar cautivo todo pensamento a Cristo. E só se pode fazer isso através de duas armas que todo cristiano, repito, tem à sua disposição: o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. E há duas verdades implicadas nesse processo. Duas verdades. A primeira verdade: necessitas reconhecer o poder do Espírito de Deus dentro de ti. Sem ele, estás indefenso, completamente indefenso. Romanos capítulo 8, versículo 6. A palavra diz assim: porque el ocupar-se de la carne es muerte, pero el ocupar-se del Espírito es vida e paz. Vou aterrissar isso. Em outras palavras, permitir que a natureza pecaminosa les controle a mente lleva a la muerte, pero permitir que o Espírito Santo les controle a mente lleva a toda vida e a toda paz. Ou é uno ou é outro. Necessitas a Jesus em tu vida, porque sem o Espírito Santo, tu natureza pecaminosa controla tu mente. Assim de sencillo. E sempre te levará na direção equivocada. Que quede claro isso: uma mente sem Cristo é uma mente reprovada, como dizia o apóstolo Pablo. E uma mente reprovada sempre te vai levar a fazer coisas que tu não queres fazer. É uma mente sem Cristo, uma mente reprovada. Pero quando o Espírito Santo te controla, tens o poder que necessitas para levar todo pensamento cautivo a Cristo. Ou seja, pensar como Cristo pensa, para actuar como Cristo atua. Essa é a primeira arma, a primeira verdade sobre levar todo pensamento cautivo a Cristo. A segunda é que necessitas a palavra de Deus. Primeiro, necessitas o poder do Espírito Santo de Deus para hacerlo. E a segunda verdade é que necessitas a palavra de Deus em tu vida. Juan, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim a palavra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe algo muy curioso? Las personas les encanta citar la segunda parte de ese pasaje. Sí, y la verdad os hará libres. De hecho, ves eso en muros de universidades, en muros de facultades, en escuelas, en edificios públicos. Y la verdad os hará libres. Hay personas que usan ese versículo sin saber la primera parte. Y ahí está la equivocación. Porque muy pocas personas citan la primera parte, donde dice que tienes que aprender y obedecer la palabra de Dios. No es solo usar la palabra, es obedecer la palabra. La gente quiere libertad sin la verdad de Dios. Te voy a repetir, la gente quiere la libertad que Dios ofrece, pero sin leer la palabra que Dios nos da. Pero si tú lo piensas bien, la realidad es que no hay libertad sin la verdad. Jesucristo dijo, yo soy verdad, vida, soy camino, soy la puerta. Él usó varios términos para indicar que Él es el camino a seguir. Vida, verdad, unción, protección, vida eterna, sanidad, prosperidad en todas las áreas. Todo viene a través de estar con Jesucristo. Y eso implica obedecer en todo. Porque no hay libertad sin la verdad. Y no hay verdad sin la palabra de Dios. Es un ciclo. Dios te ha dado la dirección que necesitas para la vida, para tu vida. Y puedes confiar en cada palabra que dice la palabra de Dios, la Biblia. Puedes confiar en cada palabra que esté ahí. Cuanto más conozcas la palabra de Dios y llenes tu mente con su verdad, más fácil será dirigir tus pensamientos hacia donde quiere que vayan. No que ellos te dirijan a ti, que tú los dirijas a ellos. Eso es llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Con dos verdades. La primera, necesitas el Espíritu. Tienes que tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y la segunda verdad es que necesitas la palabra de Dios en tu vida. Sin esos dos elementos, estás perdido. Nunca vas a poder ganar esa batalla. Porque hay personas que dicen, yo no quería pecar, pero pequé porque fue más fuerte que yo. Es mentira. Es mentira. La palabra dice que no hay tentación que haya venido sobre ti que no sea humana. Porque hay personas que dicen, no, fue algo sobrenatural. No es cierto. No es cierto. Toda tentación es irresistible, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en ti y de la palabra de Dios para ti. Es más fácil dirigir los pensamientos cuando recibes ayuda interna y externa. Interna del Espíritu Santo, externa de la palabra de Dios. Y la mayoría de las veces eso implica en arrepentimiento. Eso no sucede sin que haya un arrepentimiento genuino y verdadero. Y aquí la segunda pregunta obligada es, ¿qué significa de verdad arrepentirse? ¿Qué significa? La primera pregunta es, ¿cómo llevan mis pensamientos cautivos a Cristo con el Espíritu Santo de Dios en ti y con la palabra de Dios para ti? Y la segunda pregunta obligada es, ¿qué significa de verdad arrepentirse? Porque el arrepentimiento es el camino a llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Qué significa de verdad arrepentirse? En algún lugar de ese camino llamado vida, arrepentirse se convirtió en una palabra negativa, aunque tú no me lo creas, pero es la verdad. Casi nadie hoy aplica esa palabra para nada. Es increíble, ¿no? En algún lugar del camino, arrepentirse pasó a ser algo negativo. Así como mansedumbre pasó a ser debilidad. En algún lugar del camino nos perdimos. Cuando muchas personas escuchan esa palabra, arrepentirse, piensan en esas películas que vemos de un hombre en una esquina cargando un cartel diciendo arrepiéntase, Cristo viene, arrepiéntase, el infierno está cerca. Es lo que se piensa. La mayoría de las personas cuando piensan en arrepentimiento piensan en esa figura de película que está ahí en la esquina de alguna calle llevando un cartel. Arrepiéntase o irán al infierno porque el fin se acerca, así dice el cartel. Pero la idea del mundo
de lo que significa arrepentir-se está completamente equivocada. Completamente equivocada. Arrepentir-se é, em realidade, uma das palavras mais positivas e transformadoras del mundo. Sí, é o que acabo de escuchar. Arrepentir-se é uma das palavras mais alentadoras que há no vocabulário humano. A palavra arrepentir-se significa que simplesmente cambias de opinião. É isto. Cambias de opinião. Não é quando deixas de fazer coisas malas. Esse é o resultado do arrependimento, mas não é arrependimento. Significa que pensavas de uma maneira e agora pensas de outra maneira. E assim como pensas, actuas. ¿Se dão conta disso? Não é arrependimento externo. Não vou cambiar. E a pessoa que tenta cambiar o externo, se tomar em conta o interno, não tarda muito em arrepentir-se de seu arrependimento. E não é trava-línguas, é uma verdade. É uma verdade. Arrepentir significa que cambio de opinião. Não é deixar de fazer coisas malas. Isso é produto do arrependimento. Arrepentir-se é pensar de uma maneira, agora penso de outra maneira. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Assim que arrepentios e convertios, para que sejam borrados vossos pecados, para que venham de la presença del Senhor tempos de refrigério. ¿Quieres receber a paz de Deus em ti? ¿Quieres sentir como refrigério entra por tu cabeça hasta tus pés? Arrepéntate. Pero de verdade, pensa de maneira diferente. Te vou dar alguns exemplos. Antes tenias pensamentos de culpa e agora tens pensamentos de perdão. Tenias pensamentos de condenação e desaliento e agora pensas em paz. Pensavas en el egoísmo e agora pensas primeiro em los demás. Pensavas com ambição e agora pensas em como servir. Pensavas em Deus como realmente és, um Padre bondadoso e amoroso. Isso é o que pensa agora. Pensas ahorita em um Deus amoroso e bondadoso. Pensas, depois do teu arrependimento, pensas em ti mesmo como Deus te vê, com valor e com propósito. E pensa no que realmente tem sentido na vida, seguir a Cristo e obedecer a Cristo. O arrependimento é quando empiezas a repensar tu vida para que coincida com o que Jesus pensa. É pensar como Ele pensa. Quando te arrependes e passas da oscuridade à luz, não se trata de deixar de fazer as coisas que hacías. Se trata de pensar como Cristo pensa, actuar como Cristo actúa. E então tus malas obras se transformarão em buenas obras. Por isso é o cambio mais positivo que há em tu vida, o arrependimento. É cambiar de rumbo, é pensar de maneira diferente. E aqui vem a terceira pergunta obligada dessa noite. A terceira. Como penso como Cristo? Llevo um pensamento cautivo a Ele, através do Espírito Santo em mim e da palavra de Deus que é para mim. Para isso, necessito arrepentir-me e pensar como Cristo pensa. A pergunta é, como penso como Cristo? De que maneira? Meu amigo, minha amiga, meu irmão e irmã de graça e paz, ter a mente de Cristo significa ser sempre consciente de que Deus está contigo. Isso é ter a mente de Cristo. Vemos isso na vida de Jesus uma e outra vez. Jesus viveu na presença de Deus e permaneceu conectado com o Padre, com Deus. Não importa o ocupado que estivera, se mantuvo em harmonia e em sintonia com o Padre todos os dias. Juan, capítulo 16, versículo 32. E aqui, a hora viene, e ha venido já, em que sereis esparcidos cada um por seu lado, e me deixareis e me deixareis solo. Mas não estou solo, porque o Padre está comigo. É por isso que o melhor antídoto contra a soledade é pensar como Jesus pensa. Quando tenhas a mente de Cristo, podrás dizer como Cristo, não estou solo, porque sei que o Padre está comigo sempre. Sabe algo? El sentir-se solo, muitas vezes é resultado de não viver com a mente de Cristo, de não pensar como Cristo pensa, de não falar como Cristo habla, de não actuar
como Cristo actúa. Entonces no somos conscientes del cuidado constante de Dios para con nosotros. La pregunta es, ¿cómo se puede estar siempre al tanto del cuidado constante de Dios hacia nosotros? Bueno, una de las maneras más eficaces es a través de la oración. Sí, la oración, el combustible de tu alma es la oración. Jesús hizo de la oración un hábito diario. Un hábito diario. Lucas 5:16, la palabra dice así: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ok, ¿él quién? Cristo. Él es él. Fíjate que ese versículo es curioso. Ese versículo dice que Jesús se apartaba para poder orar. Isso indica um hábito constante, se apartava. Não é que se apartou já no mais, não. Se apartava para poder orar. Isso indica um hábito. Não podes orar de vez em quando se queres ter a mente de Cristo. Se queres controlar tus impulsos e não pecar. A vida de oração de Jesus era contínua e a nossa também deve de ser. A pergunta é: te detienes a orar durante o dia? A pergunta é retórica. ¿De verdad te detienes a orar durante el día? ¿Crees que tu día iría mejor si desarrollaras ese hábito? Yo estoy seguro que sí. Seguro. Acuérdate, lo que se gana con oración, solo se mantiene con oración. Esa es una verdad. Si Jesús sintió la necesidad de alejarse y orar durante sus días, entonces piensa en cuanto más nosotros necesitamos la oración. Si Él oró, ¿por qué tú y yo no vamos a hacerlo? Si Él, siendo Dios, oró, ¿quién somos tú y yo para no hacerlo? Jesucristo sabía muy bien quién era, por qué estaba vivo, por qué iba a morir y cuál era su propósito de vida, su misión de vida. Siempre fue consciente de la presencia de Dios con Él. Por isso, quando tengas a mente de Cristo, também tendrás essas coisas e sempre estarás consciente de que Deus está contigo. Não importa se fisicamente falando nada está contigo, pero Cristo sempre estará contigo. Em resumo, necessitas controlar tus pensamentos para não dar lugar ao diabo. Para isto, necessitas ter a mente de Cristo. A pergunta é: como la obtengo? Orando. Orando. Sempre he dicho em Graça e Paz: ora, ora e ora. E se te cansas de orar, adivina, ora um pouco mais, porque quem ora descansa em Deus. E hablando de orar, ¿por que não oramos nessa ocasião? Cierre seus olhos, por favor. Senhor Jesus, te damos as graças por mais essa reflexão de tu palavra, Senhor. Espero do mais profundo que há em meu coração que essa palavra chegue a pessoas necessitadas, Padre. Pessoas que dizem: já não me aguento eu mim mesmo, já não aguento ser como sou, quero cambiar. Mas para isso é um processo, Senhor. E o processo implica levar todo pensamento cautivo, ou seja, controlar o que estou pensando. Isso implica a ajuda de Deus e a Bíblia como guia, Senhor. E para isso necessito arrependimento. Arrependimento é cambiar de rumbo, é pensar de maneira diferente. De tal maneira, Senhor, que actuemos como Cristo, que seamos como Cristo é. Que llevemos a mente de Cristo em nós, Senhor. Por isso, graças por essa oportunidade de aprender mais de tu palavra. Quanto mais aprendemos de ti, Senhor, mais te amamos. Graças, Jesus. Em tu nome oramos. Amém e amém. Amém. Aproveito essa prática para comentar-lhes como vai a situação do teto de nosso auditório. Como sabem, não hemos tenido cultos presenciais e já não é por el COVID, isso já quedou atrás, já não é por el COVID, sino agora é porque a granizada que azotou essa parte da Cidade de México el dia 29 de março, em la noite, provocou profundos danos ao teto de nosso auditório, a tal grado que não podemos entrar no auditório. Não caiu o teto, não, mas está bastante dañado e o laudo técnico é que há que cambiar todo o teto. O sea, segundo o laudo é cambiar todo o teto. Por isso estamos em práticas constantes com a proprietária do imóvel para ver como se pode fazer aí. Então, claro, lhes darei um aviso
muy pronto de que regresemos físicamente al auditorio, a la iglesia, al templo de Gracia y Paz. Pero mientras yo no dé ese aviso, vamos a seguir virtual como estamos ahora. Lo que más quisiéramos era regresar pronto, ¿verdad? Pero todo tiene que ser hecho con cuidado, porque yo como pastor velo por tu vida, y yo como pastor no te voy a meter en un lugar con riesgo de desabar el techo, ¿verdad? Entonces, vamos poco a poco, vamos caminando, seamos proactivos, seamos inteligentes, por favor. Todo con medida, todo con cuidado. Por lo tanto, será virtual hasta que yo les diga y les indique una fecha muy cercana para que podamos regresar al auditorio de Gracia y Paz y tener los cultos como es, presenciales. Por tanto, muchas gracias por tu paciencia, sigamos adelante. El templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta y funcionando. Es lo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.